Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente prestar minhas homenagens ao presidente da OAB-MG, Dr. Sérgio Leonardo, em especial pelo apoio que ele vem dando ao professor Dr. Carlos Henrique Soares, nosso colega, presidente da Comissão de Processo Civil, a quem aqui também cumprimento, para a realização dos congressos de direito processual civil nos últimos anos. Porque eu acho que é um importante momento para discussões de temas de interesse direto da advocacia mineira e brasileira. Eu quero registrar ainda meus cumprimentos especiais às colegas que integram esta primeira mesa, doutora Jéssica, que preside os trabalhos, a doutora Helena e Natália, a quem parabenizo pelas instigantes reflexões. Eu cumprimento ainda, além dos demais responsáveis pela organização do evento, em especial o doutor Lucélio, e pelas exposições que aqui se desenvolveram, se desenvolverão, os colegas, as colegas, os estudantes de direito e de outras áreas, cuja presença em peso demonstra a importância deste congresso. Me cumprimento, portanto, os atuais alunos do bacharelado, já identifiquei alguns aqui, ex-alunos do bacharelado, da pós-graduação estrito sensu, do mestrado, do doutorado. Eu devo dizer que, como perceberão os colegas e as colegas, ao contrário das expositoras que me antecederam, eu não vou me utilizar de recursos adicionais de apoio, porque eu acho que não pretendo trazer muitas respostas. Eu acho que não é preciso de tecnologia para expor angústias, não é? Então, como eu trago apenas perguntas, eu preferi alternar entre a leitura do texto que produzi e a fala livre, talvez de forma a tornar menos árida, menos árido o acompanhamento daquilo que eu pretendo expor aqui. Aqui é um lugar importante de debate e, felizmente, não temos que decidir nada, ao contrário do que acontece em procedimentos judiciais. O que nós pretendemos aqui é expor possibilidades. E eu devo dizer isso já de saída, porque eu vou tentar examinar um nível um pouco mais profundo, da afirmação que faço no título da minha fala. Eu vou tratar, como perceberão, apenas por uma exposição inicial, gostaria de esclarecer isso, daquilo que eu estou chamando de subjetivação, dos expedientes de subjetivação jurídica. Quando nós nascemos, encontramos uma linguagem que já está aí. Tem um lugar reservado para nós. Aliás, recebemos do outro o nosso nome e vestimos esse nome, de formas diferentes. Então, eu estou dizendo disso. Lugar que prepararam para a gente no mundo jurídico e que nós vamos dizer assim, vestir. É uma roupa que está pronta. Nós vamos vesti-la. E é claro que tem coisa que não cabe nela. Ela vai ficar torta. Pois bem, o tema de minha fala, então, será a ausência de fundamentos democráticos do direito procedimental brasileiro. Eu devo dizer que isso me incomoda desde sempre, como já notaram os colegas que vêm acompanhando minha participação em congressos promovidos pela OAB. Aliás, se tiverem a curiosidade de verificar em vídeos disponíveis publicamente na internet, vocês verão que muito do que eu previ muito recentemente, quer dizer, logo depois que o CPC foi publicado, eu não sei como é que eu chamo isso, porque eu acho que ele nunca entrou em vigor. Mas logo que ele entrou em vigor, vamos dizer, muito do que eu disse se confirmou o nosso desespero. Inclusive aquilo que eu já anunciava da autofagia. O CPC estabeleceu um ordenamento autofágico, legal autofágico. Mas então eu começo minha rápida exposição por uma questão que me causa bastante assombro. Que direito processual é esse com o qual trabalhamos, que estudamos, que operacionalizamos, enfim, sobre o qual nos debruçamos em nosso cotidiano de interessados e de profissionais?
vem insistindo num ponto. Não passamos por qualquer mudança significativa desde que o direito processual foi inventado em 1868 por Oskar von Bülow, um importante jurista alemão. A gente fica perguntando importante para quem, né? Vejam que, na obra considerada fundadora da ciência do processo, Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, conceituando pela primeira vez o processo como uma relação jurídica de direito público, apresenta os fundamentos da tal da ciência que ele inaugura. Para mim, não passa de mera tecnologia. E desses fundamentos se colhe um grande eixo de compreensão, né, do segmento do estudo do direito a que nós todos nos dedicamos, é o direito processual. Sua pretensão com a obra foi, como se revela mais explicitamente em escritos posteriores, a seguinte: atribuir ao Estado juiz o protagonismo na condução das atividades procedimentais que levariam à decisão de conflitos. Logo nas primeiras páginas, com a finalidade de conceituar o processo como relação jurídica, Bülow afirma o seguinte, aspas, considerando que se trata do processo da função de oficiais públicos e que, portanto, também as partes são tomadas em consideração unicamente no aspecto de sua vinculação e cooperação com a atividade judicial, essa relação pertence com toda evidência ao direito público e o processo resulta, portanto, como uma relação jurídica pública. Peço aos colegas e às colegas que reparem algo que está aqui colocado de maneira explícita. As partes são tomadas em conta em razão de sua subordinação e cooperação com a atividade judicial. O processo nasce com um compromisso, o de servir aos juízes. Sim, o processo civil foi, em sua origem, pensado para os juízes. Repare que talvez não seja à toa mesmo, né? Apesar da distância cronológica e geográfica que nos separa de Bülow, estamos falando de uma obra de 1868 na Alemanha, né? E a gente perguntou, o que eu tenho a ver com isso? Indo no Brasil, em Minas Gerais, em 2024. Não tem nada com isso. Então, a gente, quando verifica essas afirmações bülowianas, né, a gente entende por que das professoras Helena e Natália, por suas falas, né, demonstrarem que os fundamentos autocráticos da teoria do processo de Bülow nos assombram até hoje, né, e que, portanto, discutir sobre a teoria do processo que adotamos na infraconstitucionalidade brasileira não é questão de interesse apenas dos acadêmicos. Isso não é temática de acadêmicos apenas. Uma escolha teórica ou tecnológica não é sem consequências, porque ela atravessa a produção e a reprodução do direito. Pergunto-me, no entanto, né, e aqui falando das professoras Helena e Natália, se seria possível nos desvencilharmos de toda a violência que informa a criação do chamado direito processual, se não começarmos pela eleição de outra teoria para, a partir dela, indagarmos o processo. Parece-me que, se não fizermos, continuaremos presos na gaiola dos propósitos bülowianos, instrumentalizados para as mais diversas finalidades não democráticas, né? Também conhecidas como escopos metajurídicos, como percebemos que aconteceu ao longo da história europeia e brasileira. Vejam, por exemplo, aqui que vai entrar a ideia da construção da subjetividade. Como se dá a construção da subjetividade daqueles que atuam junto a essa jurisdição autoritária. Chamamos a nós mesmos e a nossos clientes de jurisdicionados. Ou seja, partimos do pressuposto de que o nosso lugar é de meros destinatários da atividade dos juízes, né? A quem considere que o Estado presta um serviço, que nós somos consumidores desse serviço. Vejam que, sem que nos apercebamos, partimos do pressuposto inquestionável de que é o Estado quem presta a tutela jurisdicional. Por isso somos meros jurisdicionados. Ou, se preferirem, e que nos causa mais espanto, nos deixa mais assim assustados, né? É que nós concordamos ainda mais com essa submissão ao falarmos de tutelas. A tutela jurisdicional nos salva. Nós sabemos o que significa tutela no direito. Nós somos tutelados, é isso?
jurisdicionados e tutelados, que ao final das nossas sustentações orais nos tribunais, clamamos por justiça. Bela democracia. Né? Então, se nós somos tutelados, tutelas de urgência, tutela de não sei o que mais, tutela, né? Só pode ser uma coisa que está acontecendo. Nós pensamos como órfãos, a pedir socorro à instância social substitutiva da autoridade paterna, o judiciário. Somos todos infantis. E a infância, como sabem pela origem da palavra, remete àquele que não fala por si mesmo. Por isso que nós somos tutelados. Talvez exatamente por essas diretrizes da construção de nossa subjetividade jurídica é que não consigamos pensar o direito processual em matrizes não autoritárias. Ao fazermos críticas ao processo e ao judiciário, retroalimentamos e chancelamos seu caráter autoritário. Esperamos que todos os juízes se tornem, de repente, pessoas benfazejas, que permitam nossa saída da submissão jurídica em que fomos colocados pela ciência do processo, que foi criada para gerar a submissão. Se pensarmos bem, a considerada tecnologia do processo que nossa legislação procedimental infraconstitucional adota, como se vê, por exemplo, no artigo 238 do CPC, que fala de citação ato pelo qual se completa a relação processual, né, o réu, o executado, o interessado são convocados a integrar a relação processual ao processo como relação jurídica de direito público. Não é sem motivo que não conseguimos nos livrar das absurdidades que o discurso jurídico homologado pelos tribunais vem nos impondo a todos, em especial ao advogado. Se examinarmos ponto a ponto os objetivos do CPC de 2015, estampados em sua malsinada exposição de motivos, veremos que não há qualquer pretensão democrática. A senhora Natália acabou de demonstrar isso aqui. Eu vou examinar aqui, de outra perspectiva, algumas, né, dessas colocações que constam da exposição de motivos. Né? Porque eu acho que a gente precisa fazer um giro teórico. Né? Enquanto não houver esse giro teórico na compreensão do direito processual, a aclamada tecnologia de que achamos que estamos nos beneficiando continuará a nos escravizar. Então vamos ver, né? Alguns desses aspectos do CPC, que, como já fazia de 73, nos incomodam sobremaneira. Fora um fato sintomático, né? Não sei se os colegas concordam com isso, mas tem um fato sintomático. Por que o CPC foi confiado na sua criação a um juiz? Alguém me explica? Você quer criar um código para controlar o juiz, não é isso? Em prol das partes, da democracia. Aí quem vai fazer o código? O juiz. E quem que ele vai ser depois? Ministro do Supremo. Então, já tem uma desconfiança séria. Então, na exposição de motivos, aqui, a professora Natália já falou disso. Sugere-se na exposição de motivos, por exemplo, a necessária adoção de técnicas alternativas de solução de conflitos. O discurso do judiciário brasileiro, em geral, é de que somos uma espécie de cultores da litigância, aprisionados numa lógica de antagonismos desnecessários. Né? Dizem que é preciso uma nova mentalidade. Outro dia eu estava assistindo, né? Não sei por que eu faço isso, eu já devia ter desistido, mas eu estava assistindo a TV Justiça. Olha isso. Os pesadelos, né? Bom, mas depois não sabe por que não dorme, mas aí vai lá. Então, eu estava assistindo a TV Justiça e aí eu ouvi dizer lá, assim, que a gente tem que desenvolver uma nova mentalidade, sabe, professor Casarinho? E que, portanto, deixemos de ser, claro que isso não está dito lá, mas pelo que eu percebi, deixemos de ser advogados e advogadas para nos transformarmos em coaches dos nossos clientes. Não é? É isso que eles querem. Não se indaga nesse campo sobre a origem da litigiosidade. Ninguém quer saber disso. Né? Não se frisa que a grande maioria dos milhões de procedimentos instaurados no Brasil tem como parte aqueles que deveriam, né, ser controlados pelo direito democrático. União, Estado, município, banco, operadora de saúde, empresa aérea, de telefonia. Fala-se em massificação dos contratos, embora possamos entender isso como massificação dos conflitos. Né? Assim, a adoção de um sistema que é chamado de multiportas apenas aponta para as portas que o camponês, diante do guardião kafkiano, né, diante da lei, né, são todas portas que nos impedem a entrada na lei, sempre assim. Né? Como é que podem afirmar que temos uma mentalidade de litigante
quando somos vítimas cotidianas de estelionatos. É como se nos dissessem o seguinte: você sofre golpes todos os dias, mas para resolver os prejuízos que lhes são impostos, devem ser adultos o suficiente para dialogar com os estelionatários, cuja atividade é certificada e autorizada pelo Estado, que o judiciário não quer receber, porque o judiciário não quer receber vocês lá. Vocês são todos delinquentes, né? Aliás, meus alunos sabem disso. Se aqui é o lugar de partilhar angústias, eu vou fazer. Eu acho que eu tenho desenvolvido uma fobia de supermercado. Toda vez que eu entro no supermercado e olho as prateleiras assim, o professor Casarinho, eu tô com um problema assim. Eu fico pensando onde é que está o menor estelionato. O cara coloca lá um creme de leite que não tem leite, um requeijão livre de leite, mas não é sem lactose, não é sem leite. E ele chama aquela desgraça de requeijão. Aí ele fala assim, pão integral, 30% família de farinha integral. A farinha integral não tem controle sobre o uso de agrotóxico. Então você come um pão assim, muito integral. Olha que beleza. Muito bom para a sua saúde. O golpe do biscoito recheado, vocês já notaram o golpe? Antigamente o biscoito recheado vinha numa torre. Assim, torre. E o que os caras fizeram? Diminuíram para um quarto, deitaram, e para ter a mesma extensão, falaram assim, a embalagem econômica. Né? Quer dizer, é inacreditável que a gente seja vítima de golpes sucessivos, né? Sem nenhum tipo de controle. Os colegas acham mesmo que as atividades dos bancos, dos planos de saúde, das mineradoras, dos grandes grupos econômicos são atividades submetidas a controles democráticos efetivos, né? E pedem-nos para diminuirmos a nossa resistência. E o que dizer sobre o princípio da cooperação? Aí, a professora Natália disse tudo, cuja reconstrução a professora Natália tentou fazer. Como é que podemos pensar em que sujeitos do processo cooperem entre si, embora haja multa por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, recurso procrastinatório, e nenhuma multa se impõe ao juiz por atos de judicação de má-fé, ato atentatório à dignidade da parte e por jurisdição procrastinatória? Ou não há? Demais disso, sabe, professora Natália, eu fico me perguntando o seguinte: como é que é possível pensar numa cooperação, numa sociedade que vem se constituindo a partir de matrizes econômicas perversas e sem qualquer alinhamento à constitucionalidade econômico-democrática, né? Que nos impõe para o sucesso a condição de empreendedores e influencers, né? Já que o empreendedorismo radical, que vem sendo estimulado, transforma o sujeito em empresário de si mesmo, cujo sucesso advém exatamente do êxito no mercado, ou seja, o vitorioso é aquele que conseguiu eliminar seus concorrentes. A sociedade que vem se implantando, como base inclusive nos chamados escopos beta-jurídicos do processo, é exatamente a sociedade adversarial do empreendedorismo radical. O outro é um concorrente que deve ser eliminado para que você tenha sucesso. Cooperação é tudo o que se quer evitar. Então, eu fico pensando assim, como é que é possível a gente considerar fundamentos democráticos quando a gente fala de, como foi dito aqui, precedentes e súmulas vinculativos, embora não sejam vinculantes? Como é que a gente pode admitir a existência de jurisprudência defensiva? O que é isso? Jurisprudência defensiva. E se discute isso, jurisprudência defensiva. Como? Né? Como é que esses tribunais podem se defender, né, alegando uma espécie de delinquência recursal, ao mesmo tempo, né, em que praticam a ausência de fundamentação que a Constituição brasileira quis atacar desde 1988 com a redação originária do artigo 93, inciso 9, que foi repetido no artigo 11 do CPC, ninguém sabe para quê. Como é que o judiciário brasileiro decidia antes da Constituição? O juiz não é obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando já tenha chegado à sua conclusão. Como é que o judiciário brasileiro decide depois da Constituição? O juiz não é obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando já tenha chegado à sua conclusão. Como é que o juiz decide depois do parágrafo 1º do artigo 489 do artigo 11 do CPC? O juiz não é obrigado a examinar, está parecendo o chat GPT, né, decidir.
O que ele repete, ele reproduz o passado. Não interessa quão violento tenha sido. Né? Então nós não temos mais, né, o juiz autômato, o juiz automatizado. Né? E o tal do juiz destinatário da prova, olha só o que a gente discute. Né? Nos autos digitais, ainda tem os autos digitais, tem gente que acha que é uma maravilha os autos digitais. Auto digital é o seguinte: se você quiser entrar nos autos, você tem que dar o seu CPF, seu nome, seu tipo sanguíneo, mapa genético, o judiciário sabe quem entra, quem sai. Alguns de vocês têm transparência sobre quem tem acesso aos autos, como é que eles são constituídos lá dentro. O advogado fiscalizava os autos quando eles eram físicos. Que desgraça de tecnologia é essa? Né? Então, já encerrando minha fala, por tudo isso, professor Carlos Henrique, que eu continuo insistindo. Precisamos de um giro teórico para que a democraticidade jurídica tenha lugar em nossas reflexões. Ou continuaremos a abrir muitas portas para fora da lei, ou apenas de entrada para um labirinto sem saída, em que seremos todos devorados, no fim das contas, pelo monstro da autoridade que nos queria bem distantes. Muito obrigado a todos.